Oi, gente. Mais um vídeo da série Brasileiros Estrangeiros como eu. Como eu sempre faço, eu quero saudar a minha ancestralidade. Eu estou aqui hoje graças a muitas pessoas que vieram antes de mim. Hoje eu tenho na minha companhia a Carla Scheidegger. No papel, ela é comunicadora social formada pela ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, e pós-graduada pela Getúlio Vargas, também de São Paulo, e pela Universidade de Colônia, aqui na Alemanha. Na perspectiva de outras pessoas, ela é alemã no Brasil e brasileira na Alemanha, onde vive há quase 20 anos e fundou as Carlotas, a irmã sem fins lucrativos de Carlotas Brasil. No dia a dia, praticante da empatia e questionadora social desde criança. Já liderou times de empresas de diversos portes e atendeu clientes internacionais em agências de marketing digital antes de se engajar em projetos de integração, empoderamento feminino e promoção da diversidade, empatia e respeito em corporações e instituições de ensino. Carla, seja muito bem-vinda. Seu currículo é muito legal, muito lindo, muito extenso. Eu falei um pequeno pedacinho dele e gostaria que você complementasse, me corrigisse se eu troquei, se eu errei alguma coisa. Inclusive o seu sobrenome. Foi tudo perfeito, Terezinha. Muito obrigada. Obrigada pelo convite para bater esse papo com você aqui hoje. Que gostoso. A gente se conheceu há mais 2 anos e meio, né? E desde Em então a gente fica em abril de 2018. 18, e desde então a gente 18? fica em contato, uma observando o trabalho da outra, Sim. complementando, contribuindo. Muito, muito legal isso. Aham. O meu currículo é isso daí, né? O currículo é uma coisa que não acaba. Então, assim, o que eu fui no Uhum. passado, ainda sou hoje, mas de uma maneira diferente. Sim. Cresci no Brasil, como você mesma citou aí, cresci numa família alemã. Hum. Então, lá na minha infância, eu tive muita influência da cultura alemã. Cresci Aham. falando alemão, o que hoje é uma vantagem para a minha vida aqui na Alemanha. Sim. Cresci fazendo no inverno, no verão de 40 graus, lá 35 graus, eu fazia bolachinha de Natal. Minha mãe quase morria na cozinha. A gente derretia, mas a gente faz, Aham. quase que fazia fora do forno de tão quente que era, né? Sim, o nosso Então, verão. o nosso verão, a gente colocava a neve na árvore, enfim. Tudo isso fez parte da minha infância, tudo isso fez parte da minha juventude. Em São Paulo, Carla. No interior de São Paulo, em Sorocaba. Ah, em Eu Sorocaba. cresci em Ah, Sorocaba. Eu nasci em São Paulo, cresci em Sorocaba. uhum, Depois eu fui para São Paulo para estudar, fui à cidade grande, à metrópole, né? A gente vai com uma sim. certa ingenuidade, achando que aquilo é nossa, tô indo a Aham, São Paulo e aquilo foi muito bacana, foi uma fase muito boa. A faculdade, um período muito gostoso da minha uhum, vida. Lembro com muito carinho, conheci pessoas assim muito especiais. Estudar aham, comunicação me abriu novas perspectivas, né? A gente começa a pensar coisas na faculdade que a gente não pensa antes. uhum, Eu lembro com muito carinho da ESPM aqui no meu coração. E aham, depois eu fui fazer, como eu comecei a trabalhar na área de marketing, na área de comunicação. uhum, No Brasil a gente faz uma coisa, já começa outra, já faz outro curso, já faz isso, a gente não é, para, parece, né? uhum, é, E então logo já entrei na pós, fiz a pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, que é uma outra uhum, mentalidade do que a SPM, sim, mas assim me complementou completamente, completamente diferente, mas eu também já sim, estava mais velha, enfim. Foi muito legal. E foi quando eu já trabalhava numa empresa internacional na área uhum, de marketing e lidava com os assuntos de marketing digital e eu já uhum, tinha isso em mim. Assim, minha mãe sempre fala para mim, Terezinha, eu sabia que uma hora você ia embora.
Ah, E aí, a quando eu mãe. tive a oportunidade, eu sabia que tinha aberto esse intercâmbio para a universidade aqui na Alemanha, de Uhum. Colônia, e é onde Hum, eu tenho parentes que vivem em Colônia, eu falei, eu vou me uhum. inscrever. Aham. E eu fui a única aluna que se inscreveu para o intercâmbio na Alemanha, porque na época não tinha muita gente que falava alemão, aparentemente, ou que tinha interesse em vir para cá. Sim. Ou seja, a minha chance era gigantesca de conseguir Aham. essa bolsa e eu consegui. Uhum. Então foi uma coisa assim, em questão de horas eu tinha esse pretexto para vir para a Alemanha, né? Eu Aham. empacotei as coisas e vim teoricamente para fazer um intercâmbio de um ano na Universidade de Colônia e vim e fiquei. E Isso isso faz quase 20 17 anos. anos, quase 20 anos, é. Quase Não, 20. Aham. 17 não, 20 anos, é. Quase 20. Aham. E aí a vida recomeça, né, Terezinha? Aí quando a É. gente pisa aqui na época, ainda nesse ambiente universitário, de estudo, é um novo Uhum. mundo, porque a forma como eles estudam aqui é completamente diferente e tal. Aí eu comecei a me enxergar por outras perspectivas também, a ter acesso a outras informações, outras culturas. Uhum. Ainda trabalhei na área de comunicação e de marketing aqui, mas chegou uma hora que quando eu me deparei assim com a dureza na vida nas corporações, Uhum. que é muito diferente o trabalho aqui do trabalho no Brasil. Não quero Aham. nem dizer se é melhor ou pior, é diferente. Eu falei assim, eu Sim, não quero diferente. mais isso Uhum. para mim. Eu quero Uhum. trabalhar com o ser humano. E eu escutava assim, quando eu comecei a passar por essa reflexão, Terezinha, será Uhum. que é isso que eu quero mesmo? Porque a gente estuda uma Uhum. coisa, a gente acha que vai ser uma coisa. Aí abandonar isso é muito difícil, né? Você É, fala assim, mas é, eu é fiz muito. isso por tanto tempo, essa é a minha história, Aham. por que não tá batendo mais? Eu Uhum. comecei a refletir, aí tinham pessoas que falavam assim para mim, nossa, mas você trabalha tão bem com pessoas, você entende pessoas, você tem uma forma de compreensão. Eu comecei a montar o meu quebra-cabeça Uhum. até entender numa conversa com a Fabi Gutierrez, que já estava trabalhando em Carlotas no Brasil e eu conhecia há Sim. muito tempo. Uhum. Ela me contou sobre o trabalho que elas já estavam fazendo no Brasil, nas escolas, promovendo a diversidade, promovendo a A empatia. aceitação, a empatia. Eu falei, Uhum. acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Uhum. E voltei para a Alemanha e apresentei num evento aqui em Munique, falei assim, me Uhum. inscrevi lá, falei assim, vou conversar sobre esse assunto. Subi num palco, que era um palco lá na BMW, eu não Ah, conseguia falar, porque eu falei assim, vão me chamar de doida, vão trazer aqui as amarras para me levar embora, eu vou falar de imperfeição aqui, eu tô na BMW, falar de oh. empatia. Ah, E o que aconteceu foi que a gente saiu de lá com um prêmio. Nós fomos premiadas, o nosso aham. conceito, a nossa ideia já levou um troféu logo de cara. Que Então eu maravilha. falei assim, isso faz sentido aqui. E foi Sim, quando tudo sim. começou, quando eu realmente criei coragem de desenvolver esse meu lado do trabalho social, do engajamento em prol da melhoria das relações, da vida em espaços públicos, etc. e tal. Uhum. Eu queria que você, por favor, contasse um pouquinho qual é o trabalho das Carlotas, porque para quem não conhece ainda, né? Eu conheço, acho que é um trabalho extremamente importante e necessário nas empresas, nas escolas, né? Mas conta um pouquinho como nasceu Carlotas no Brasil e aí você acabou de dizer que trouxe para a Alemanha, enfim. É uma história maravilhosa, é uma história muito emocionante. Aham, A idealizadora de Carlotas, ela vive hoje em Nova York, ela é uma artista, o nome dela é Carla Douglas, é uma brasileira uhum, que vive em Nova York, e ela desenha, ela ilustra, ela pinta, mas ela uhum, tem um estilo que é bastante único uhum, e imperfeito. Então, quando ela foi convidada a 2012, acho que foi, ela foi uhum, convidada por uma escola, né, para falar sobre arte. uhum, Em uma sala de aula, alunos do ensino fundamental. Então ela foi lá, levou suas ilustrações. E aí, quando ela tem alguns
personagens que ela desenha, quando ela percebeu que as crianças, era a primeira vez que ela fazia esse tipo de trabalho na escola, as crianças começaram a rir, né, e questionavam, olha aqui, isso aqui tem um cabelo, o cabelo azul, nossa, olha esse personagem, esse bonequinho aqui tem uma perna fina, outra grossa. Uhum. E aí, muito assim, de instinto mesmo, ela começou um diálogo dentro daquela sala de aula, perguntando, mas quem aqui tem a mão perfeita? Aí todas as crianças levantam a mão, olham, né? Ah, a minha é perfeita. Mas se todas são diferentes, qual é a perfeita? Uhum. Mas quem aqui tem o cabelo perfeito? É todo mundo, né? Alguns não, porque não gostam. Mas se tá tudo diferente, qual é o perfeito? Quem aqui tem a mãe perfeita? Né? Aí pronto, aí já. Todo mundo tinha mãe perfeita. Daí ela falou: olha, todo mundo é diferente. Todas as mães são diferentes, todas as mãos são diferentes, e nenhuma é melhor do que a outra. E começou esse diálogo na sala de aula. E quando ela terminou de brincar com as ilustrações e de conversar sobre isso, a professora veio até ela e falou assim: olha, aquela, você tá vendo aquele menino ali? Ele foi tirado pelo conselho tutelar, ele e os irmãos da família, enfim, por motivos desconhecidos, e há 3 meses ele não fala. E olha ali, esta criança. 3 meses sem falar. 3 meses sem falar, e essa criança, esse menino, estava brincando com os amigos, falando. E aí, naquele momento, a Carla ficou, logicamente, muito emocionada e foi buscar o que aconteceu ali. Claro que aquilo foi resultado de um trabalho de time, né? Esse menino já vinha sendo acompanhado, etc. e tal, mas alguma coisa naquela oficina ativou despertou a vontade de socializar. Sim. E aí começou esse entendimento sobre a diversidade, sobre a imperfeição que a gente fala, né, dentro da empresa. E nós criamos, então, projetos e programas para trabalhar esses assuntos dentro da escola. Então, para criar as crianças com uma postura antirracista, com uma postura de respeito, com uma postura de, enfim, de compreensão, de inclusão. Esse é um trabalho que a gente faz junto aos educadores e junto às crianças também, para elas crescerem já cidadãs e cidadãos, né, mais tolerantes, mais inclusivos. E ao mesmo muito tempo... Muito necessário isso na nossa cultura, né, no nosso mundo. Super necessário, porque nós temos diversas influências, né, Terezinha? A gente traz as influências da televisão, de casa, da literatura. São várias as influências que formam a nossa forma de enxergar o mundo. Sim. Então a gente entende que nós entregamos uma outra forma, uma forma mais aberta, mais democrática. Mais humanizada, né? Mais humanizada, exatamente. E amorosa. E menos dura, né? Sim. Porque se a gente tem que caber num padrão, como é que você faz para sair da sua pele se você não cabe naquele padrão? Como é que você abandona o que você é? Não tem como. Não tem como. Isso torna a vida muito dura, né? E daí nós fazemos um trabalho também em empresas, em diversos temas. Então, hoje a gente conversa até sobre a masculinidade tóxica em empresas que são muito, por exemplo, empresas da área automobilística, que tem muitos homens, né, trabalhando nas máquinas, na fábrica, etc. E tal. A gente conversa sobre esses assuntos, a gente faz trabalho junto ao departamento de RH, para eles entenderem os vieses, né, quando eles recrutam, para abrir um pouco a perspectiva e começar a olhar competências e não outras características. Então é muito bacana, a gente trabalha na gestão de conflitos, pela comunicação empática, tudo isso dentro das empresas. E aqui na Alemanha a gente tem esse trabalho forte que a gente começou há alguns anos com as mulheres, né? Com as mulheres migrantes, para que elas, enfim, para que elas se abram mais ao que tem aqui, ao que elas são, ao que elas trazem, né? A identidade delas que sofre determinados impactos, para que elas não deixem de ser o que já foram até ali. Com o processo migratório, né? Sofre esse impacto naturalmente, né? Exatamente.
e para que elas consigam viver uma vida feliz e plena aqui na Alemanha. Essa é a grande visão. Sim, porque Desse todas nosso... nós trazemos uma bagagem enorme, né? Uma bagagem enorme e que pode contribuir muito com a cultura que nós estamos inseridas hoje, inseridos, não é? Eu não tenho a menor dúvida de que a minha função aqui, pelo menos, e isso fica cada vez mais claro para mim, Terezinha, é que toda essa parte emocional é isso que eu trago para essa sociedade, porque eu sou alemã. Eu sou alemã de passaporte, de criação, mas eu cresci no Brasil. Então eu vi o que é o afeto, o que é demonstrar emoção, o que é, sabe? A gente tem isso muito, muito à flor da pele, assim. A gente não, felizmente. Uma característica nossa que eu acho muito sim, boa, assim. eu acho que o Brasil é um país que se desenvolve a partir das relações, e a Alemanha é um país que se desenvolveu a partir da mineração, da indústria. Então, entender a característica desses dois países, a gente começa a entender quem cresce nesses países, como que as pessoas lidam no dia a dia, né? Como é que elas se comportam. Então, ter essa perspectiva de relações e trazer isso para cá, eu acredito que essa é uma função que eu tenho. E mostrar para muita gente que pode ser diferente. Tem muita gente adoecendo, né, Terezinha? Sim, tem muita gente adoecendo. Porque reprime o tempo inteiro as emoções. Eu tenho que funcionar, eu tenho que funcionar. Então reprime, reprime, reprime. E chega no momento que tá ali. É um mecanismo do nosso corpo. Sim. A emoção para dizer que alguma coisa tem que mudar, tem que ser adaptada. Muita gente pensa que para se adaptar aqui tem que esquecer o que foi, né? Tem que esquecer o passado, tem que esquecer as raízes, a cultura brasileira. E não é, não é por aí, porque cabe muito bem, você pode continuar sendo o que você sempre foi e se integrar a essa nova cultura. Exatamente. Só precisa de processo de entendimento disso, né? Que as duas culturas podem se entender e funcionar muito bem, eu acredito. Com certeza. Só que cada pessoa tem um processo, umas vão entender mais cedo, outras mais tarde, e outras talvez nem vão conseguir entender, né? E aí vai causar doenças, dores absurdas, né? Eu acho que é muito importante quando a gente faz esse trabalho com as mulheres migrantes, com as brasileiras, né? A maioria são realmente mulheres, embora tenha alguns homens em alguns formatos, em alguns cursos que a gente oferece. Mas para mim, e eu falo muito isso, eu bato muito nessa tecla, a gente tem que ter cuidado quando a gente trabalha com a história das pessoas. Sim. A gente tem que ter cuidado porque todo mundo, a gente não sabe o passado de todo mundo, né? A gente não sabe o que levou a pessoa a migrar. A gente não sabe. A gente não sabe o que ela viveu. Não sabe o que a pessoa viveu, a gente não conhece as feridas, e muitas vezes é um refúgio. Muitas vezes foi a única alternativa. E eu não estou falando aqui de pessoas que, né, que é esse estereótipo que casou com o alemão, veio. Não, estou falando até de mulheres que tinham uma profissão bem-sucedidas no Brasil, que é o marido, que a gente sabe, 75% das pessoas que migraram para a Alemanha com parceiro ou parceira são mulheres. 75%, que bom. Isso eu estou falando de pessoas que vieram em pares, né? Ou seja, com seus parceiros ou parceiras. E isso de todas as nacionalidades, né? Então, de todos os migrantes que chegam na Alemanha, 75% são mulheres. E tem mulheres que vêm de diversos históricos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode, assim, abrir feridas e deixar a pessoa sozinha. Isso eu acho extremamente importante no nosso trabalho. E, enfim, a gente tem que respeitar. Sim. A gente tem que respeitar todas essas histórias, né? Todas essas escolhas de histórias. Que são maravilhosas, né? Que são maravilhosas, mas o ponto de partida é sempre o da outra pessoa e nunca o seu. A minha verdade não é a verdade de todas as pessoas, né? Terezinha, como é que eu posso falar para outra? Vai lá, eu falo alemão,
fluentemente, desde que eu cresci falando alemão. Quer dizer, se eu não tiver uma sensibilidade de entender que a língua é um fator que coloca muita gente num outro patamar e muito abaixo daquele esperado, eu não vou conseguir acessar essas pessoas, né? Não. Essa história assim, mas você mora na Alemanha há tantos anos, não fala alemão até hoje, o seu alemão não é bom. Isso não ajuda, isso é péssimo. Essas comparações é a pior coisa que existe, assim. Outro dia eu estava numa conversa com uma organização parceira nossa, e aí eu falei brincando, né? Eu falei assim, tinha que acabar com essa língua. Eu acho o alemão maravilhoso quando a gente começa a entender a língua e, né, a estrutura dela, e tem tudo a ver com a cultura também. Mas tinha que acabar com essa língua. Olha a quantidade de dinheiro que é investido para as pessoas aprenderem alemão. O tempo, né? Sabe-se que, em média, para uma pessoa saber falar, se comunicar bem, e a língua escrita, são 7 anos. São 7 anos, sim. Eu já sabia. 7 anos é quase uma década. Pois é, quase uma década. E aí a gente chega aqui naquele gás, né, Terezinha? Não, vou chegar, vou fazer, vou continuar a minha vida. A gente vem como se fosse um caminhão a 220 km por hora. Vou aprender alemão em 1 ano, vou estar fluente. Eu conheci gente assim. Eu tinha expectativa zero. Comigo, expectativa zero. Assim, eu falei, olha, o que vier é lucro. Vou dar o melhor de mim, mas sem pressão de tempo. Assim. Mas eu conheci pessoas que acharam que eu tá fluente em 1 ano. Então, e aí é todo aquilo, todo aquele processo que eu acho que a gente às vezes não quer enxergar. Quando eu vim para cá, né, não tinha internet. Como é que a gente sabia como é que era a vida na Alemanha? Tinha um consulado, algumas pessoas que fizeram intercâmbio. Alguma matéria em jornal. Alguma matéria em jornal, mas essa troca que existe hoje, né? Hoje você vai na internet e tem lá Make It in Germany. Um monte de coisa, né? Sim. Na época não tinha. E eu acho que essa ingenuidade ajuda a gente, às vezes, sabe? Aí eu vou me dar bem, eu confio em mim, confio no meu taco. Porque se a gente sabe como é que é, a gente não vem, né? A gente fica quieto lá no Brasil. Carla, perdão, não queria te interromper. Não, só ia concluir, né? Eu falar assim, então é uma coisa que às vezes realmente protege a gente. Não saber exatamente como é que é e a gente vira aberta a novas experiências. Eu concordo. Quando você se deu conta da importância da empatia na sua vida? Eu sempre soube que ela fazia muito parte de mim. Eu só não sabia dar nome a isso. Eu não sabia que existia um processo neurobiológico para isso. Aliás, muita gente não sabia disso até pouco tempo. Né? A partir do momento que a tecnologia desenvolveu e que o ser humano, os cientistas começaram a poder enxergar o cérebro de uma forma computadorizada, sem ter que morrer alguém para abrir a cabeça, ou ou fazer mal para alguém, abrindo, né? Muitos processos comportamentais começaram a ser desvendados, efetivamente. Então, assim, a empatia, para mim, como é que eu sabia que eu era uma pessoa empática? Porque sempre me preocupei com as outras crianças. Então, assim, na escola, eu era amiga de todo mundo. Eu era amiga das pessoas que eram escanteadas na sala de aula. Eu era convidada para as festinhas delas, e elas eram convidadas para as minhas. Mais para frente, eu escutava, assim, críticas do tipo, você não é minha mãe. Eu me preocupava, sabe, na faculdade. Eu que levava os amigos das festas pro hospital tomar glicose, sabe essas coisas? Então eu gostava assim de passear em São Paulo à noite, porque a gente vê as luzes nas casas ligadas, né? E a gente consegue enxergar, falar, olha que parede, tem um quadro, olha que abajur que a pessoa tem. Eu achava muito curioso isso, olhar dentro da casa. E o que é isso? É o foco no outro também. Sim. É uma conexão, né? É imaginar, o poder de imaginar como outras pessoas vivem, de querer estar naquele outro lugar. Então, quando eu encontrei Carlotas e entendi que isso era empatia, eu me encontrei.
Falei, isso é o que eu sou, é o que eu fui a vida inteira, e isso tem nome, dá para desenvolver e dá para ajudar as pessoas a serem mais empáticas e o que tem de bom. Então eu comecei a estudar muito, né? Ler o que tem contra, o que tem a favor, quem fala pró, quem fala o que a neurociência desenvolveu, qual é a visão da psicologia sobre a empatia, o que diz a pedagogia, tem as diversas áreas da ciência. Então é uma coisa que sempre soube que ela esteve presente na sua vida desde criança. Esteve presente, Eu me lembro que pode falar. Obrigada. Eu me lembro que quando eu vi no Facebook que alguém postou em 2018 sobre o encontro das Carlotas em Colônia. E aí eu me lembro que eu vi e falei, nossa, não sei direito o que é isso, não sei o que é isso, não sei o que é Carlotas, mas eu vou. Acho que é interessante. Encontro para brasileiras aqui na Alemanha, eu vou, vai ser legal. E aí me inscrevi, né? E foi assim uma das melhores decisões que eu tomei aqui na Alemanha, né? E é muito difícil explicar, né? É difícil explicar. Mas aquele sábado que eu passei com vocês lá em Colônia foi assim incrível. Conhecer o trabalho, conhecer outras mulheres brasileiras, né? Umas que estavam aqui há menos tempo do que eu, outras que estavam muito mais tempo, né? Como a Ira Maia, por exemplo. Acho que a Ira Maia era uma das pessoas que moravam há mais tempo aqui. Sim. E acho que a Ana. Rebeca. A Rebeca, A Rebeca, e era uma das que moravam menos tempo, 2 anos, eu acho. E a Simone também, né? Sim. E eu que estava assim há 10 anos. E cada uma na sua realidade, né? E de repente todo mundo ali com suas histórias, e como é legal isso, como é poderoso. A gente poder escutar as histórias dos outros, e eu acho que ecoa em nós, né? Com certeza, assim. Tem essa série aqui no canal, porque eu sempre, desde criança, eu era uma criança completamente apaixonada pelas histórias das pessoas, assim. Eu falo, cada pessoa que nós chamamos de anônimo, acho que é de uma riqueza, acho que tem uma história belíssima. E eu sempre tive ouvidos e coração para escutar essas pessoas, sabe? Isso me encanta, isso sempre me encantou. E isso é o quê, né? É empatia, Terezinha, né? Isso é empatia, é querer se conectar com as outras pessoas. Então, eu sou assim desde criança. Que legal. Não, e isso é maravilhoso. Eu vejo que, claro, tem... Tirando aquelas pessoas que realmente são hipersensíveis, né? As pessoas que têm a hipersensibilidade, elas precisam efetivamente se proteger um pouco dessas conexões, porque elas têm o que eles chamam de mind blowing, né? Elas absorvem tudo, né? Elas têm, assim, o sistema nervoso delas funciona de uma forma diferente, então elas ficam sobrecarregadas. Mas, tirando isso, eu vejo que, às vezes, tem gente que realmente tem medo de conexão, porque tem medo de passar pela experiência do outro, né? Sim. Passei por uma situação, se eu pudesse citar aqui, que foi no trabalho. Eu trabalhava numa grande agência de marketing digital aqui na Alemanha, e nós estávamos frente a uma concorrência muito grande, de um valor muito grande para a gente defender. E eu era líder do time, e cheguei para o meu chefe e falei assim, cara, tô em pânico. Tô insegura. Ele era meu chefe, a gente estava no mesmo barco. E o que ele fez? Ele bateu bem no meu ombro. Du schaffst das schon. Você consegue. Sim. Eu saí dali arrasada. Primeiro, eu entendi que ele confiava em mim, ok. Que bom, ele confia em mim, né? Mas eu continuei em pânico, e só piorou, porque ele botou mais expectativa em mim ainda, sabe? Então, depois, interpretando esse caso, eu acho que ele não quis espelhar o próprio medo dele. Pois é, isso que eu comecei a pensar como você começou a contar.
Mas isso não resolve. Não, não. Na verdade, ele colocou todo o processo em risco. Uhum, uhum. E as pessoas não assumem determinadas vulnerabilidades ou momentos de fraqueza, ainda mais no mundo corporativo, que isso não é permitido mesmo. Todo mundo tem que ser perfeito, é uma mentira, é uma ilusão, né? Não resolve problemas. A gente reprime e passa por cima e vê o que dá. Ou seja, um líder empático teria me escutado atentamente, como você faz com as histórias das pessoas, teria me chamado para conversar. Me explica melhor o que você está sentindo. Sim, em que momento você se sente mais insegura? Como é que eu posso te ajudar? A gente tem um time inteiro aqui se preparando para isso. Mas eu entrei na sala, saí pior. Eu acredito, claro. E não foi fácil fazer essa concorrência. Então, acho que é essa função nossa aqui, Terezinha. Igual esse momento, Carla, que a gente está vivendo, né? Esse momento dessa pandemia mundial, eu não entendo, assim, as pessoas... Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, tudo ótimo. Assim. Não, não tá. Não tá. Não tá tudo bem, sabe? Não tá nada bem. Não tá nada bem, assim. Eu acho que é importante assumir isso. Não tá nada bem, assim. Eu, pessoalmente, posso estar bem, estou trabalhando de casa. Mas é a outra pessoa que tem que sair de casa todos os dias para trabalhar. Eu li esses dias uma mulher que perdeu o emprego, ela começou a fazer faxina por R$20 para poder levar comida para os 3 filhos dela. Então, assim, como eu posso dizer que está tudo bem se a outra pessoa não está bem? Sabe? São esses mecanismos, né? Na verdade, isso que você me disse foi exatamente o que o meu chefe na época fez. Né? Quer dizer, eu estou no modo de sobrevivência, eu não posso deixar nada chegar em mim, então eu reprimo. O que acontece é que uma hora isso vem à tona, porque o nosso corpo apaga. Sim, O nosso corpo não consegue se manter. Ele vai explodir, ele vai ter que sair. Vai ter que sair através de uma depressão ou, sei lá, qualquer tipo de doença, mas sai para fora. A gente percebe, por exemplo, Terezinha, pessoas impacientes. A pessoa começa a ficar impaciente, intolerante com os outros ao redor. Por quê? Porque a gente não fala sobre os assuntos. Então, a gente vê hoje crianças nas escolas sendo agressivas em momentos assim... Nossa, o que aconteceu agora? A criança extrapolou, daí a criança ainda leva uma bronca. Mas o que acontece? Não está sendo trabalhado isso nela também. Então, hoje, em salas de aula do ensino fundamental aqui na Alemanha, tem professores que colocam lá na regra de convívio da sala não falar sobre o Covid. Não falar sobre o Covid? Então, quer dizer, se todo mundo fala o tempo inteiro sobre essa situação, dentro da sala de aula, não. Por quê? Porque atrapalha. Ali é um ambiente de produção de conhecimento. E as crianças esqueceram a máscara. Aí tem outra regra que é, assim, assustadora, que é não compartilhar. O que os pais passam a vida ensinando, né? Quer dizer, o bebê vem ao mundo, aí ele se sente eu. Aí tem que sair, conforme o desenvolvimento dele, tem que sair do eu e começar a se relacionar. E os pais têm um trabalho gigantesco, né? De compartilha, pega o seu brinquedinho, entrega pro outro. Aí chega na sala de aula e está escrito lá, não compartilhar. Eu tenho pensado muito nas crianças, assim, desde que começou a pandemia, assim, como é que tá a cabecinha delas, né? Às vezes eu falo com as crianças da família lá no Brasil, aí vira uma de 5 anos, assim, uma de 9, e não aguento mais esse coronavírus, eu estou de saco cheio desse coronavírus, né? Ou às vezes me pergunta, como é que você tá aí, tia Tê, de quarentena, sabe? Eu estou cansada, não posso fazer nada, assim, né? Meu Deus do céu, como é que eles estão? Como é que estão essas crianças hoje? E a gente não nada pode. E a gente tem que pensar também que tem crianças que são mais introspectivas, né? Tem seres humanos que são introspectivos. Porque aquele falante, né? Aquele ser falante, ele ainda, sei lá, você percebe que ele exterioriza as coisas com mais facilidade. Agora, e aqueles que não exteriorizam, que sofrem calados, né?
essas crianças. Acho que Então, sofrem muito mais, né? Aqueles que ficam criar esses calados. espaços dentro das escolas é extremamente importante. E eu, nesse Uhum. momento, a gente se sente assim de mãos atadas, porque mal e mal as crianças vão para a escola, né? Pois Ficam é, todo dia decide se vai, se não vai. Imagina entrar um é. projeto externo dentro da escola. Não dá, né, nesse momento, infelizmente. E assim, eu queria pegar a nossa mala de brincadeiras aqui e conversar com as Hum, crianças uhum. sobre as relações, sobre as emoções delas, enfim. Sim, Mas esse momento vai chegar, Terezinha. vai chegar sim, vai chegar. Eu sou super otimista, a gente está falando do que está incomodando, mas eu sou uma pessoa super otimista que esse momento vai chegar E sim, vai aí a gente passar. vai ter que tratar de uma outra forma, né? Vai ser um Uhum. pós, né? É, Pós-pandemia, talvez. A gente pós-pandemia. tenha que resgatar muita coisa para poder olhar para Uhum. frente. Sim, é. Enfim, Teremos muito trabalho pela frente, teremos muito trabalho. É, teremos muito trabalho. sim. Então, E Carla, fala um pouquinho como é você vivendo na Alemanha nesses quase 20 anos, como é essa experiência assim de ser uma cidadã brasileira, porque você te apresentei, né? Aqui você é uma brasileira, no Brasil você é é, alemã, aqui você é uma brasileira. Então, como é ser brasileira aqui na Alemanha? é muito engraçado, porque tem vários aspectos aí interessantes, né? E Uhum, curiosos uhum, para trazer. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando em alguma empresa, uhum, eu já entendi que se eu chego lá com essa minha cara, aí eu falo alemão e eu também erro de Adidas. Eu tenho aqui a minha app que às vezes eu claro, tenho que ficar olhando, todo mundo erra. até os alemães erram, né? Então, só que a gente Sim, tem isso que que. eu pensei. Então, quando eu falo para eles, logo de cara, da onde eu venho, onde eu cresci, o fato de eu Uhum, errar um de Adidas uhum, diminui assim o peso. Eles falam, nossa, mas o teu alemão é muito bom, porque a expectativa deles reduz, entende? Então é aham, muito engraçado isso. Por outro lado, os estereótipos estão aí, né? Então, ah, outro dia, numa situação aqui com as crianças, hum, de levar, enfim, regularmente a um lugar para as crianças uhum, poderem pegar um ônibus e fazer uma atividade. Eu perguntei à mãe de uma das crianças, eu falei, eu passo lá todo dia mesmo, por causa do trabalho, eu posso pegar a uhum, tua filha e levar. uhum. Aí ela vira para mim e fala, não, não, você é muito caótica. Ah, que isso? Não bastante ela ter me chamado de caótica, ela ainda falou, mas eu posso levar sua filha. Aham. Eu fiquei sem Que fala naquele. figura que figura é essa? Pois é, uma figura que a partir dali eu não sei, eu não sabia mais como é que eu poderia manter a minha simpatia por ela, porque É, me chamou de difícil. caótica. Eu não poderia levar a filha dela, mas ela poderia levar a minha. Aham. Não dá para confiar numa figura assim, né? Nessa Então mulher, eu não dá para caí confiar no nessa mulher. estereótipo que as pessoas devem imaginar que Uhum, brasileiros são caóticos e uhum, desorganizados e têm uma relação com o tempo diferente uhum, dos alemães. Eu caí uhum, nesse lugar, né? Mas de uhum. paraquedas. É. Então tem essas situações que são realmente muito engraçadas. E tem também, em alguns círculos enfim, eu participo de outros projetos de mulheres para entender como é Sim. que as mulheres daqui, que cresceram aqui, pensam, né? E Uhum, eu fico feliz que em alguns deles eu vejo uma humanidade ali que eu não vejo fora dali. É como se uhum. esses ambientes fossem, sabe o Verein? As Assim, associações, as associações. pessoas precisam de lugares muito definidos para fazer determinadas coisas. Então existem Aham, esses grupos que é onde eu posso ser o que eu sou. sim. Mas eu percebo também, às vezes, uma dificuldade de me expressar da forma como elas se expressam, sabe? Tenho Uhum, uhum. aquela coisa, turbilhão de coisas para falar, e aí não sai do jeito que eu queria falar, não consigo estruturar a Conheço frase bem do jeito isso. que conhece, né? É como se o corpo quisesse gritar, mas tá com a boca amarrada, né? Uhum, é. E essa sensação é muito complexa.
É. É, Nossa. e como eu sou profissional da área de comunicação e você conhece bem isso, né? Porque você também é, de certa forma. Então, Sim. então a gente se sente isso, a gente se sente com a boca amarrada e é Uhum. frustrante. E esses É. momentos eles se repetem. Uhum. E aí o que eu sempre trabalho em mim é fale, fale, fale o que você tem para falar do jeito que você tem para falar. Do jeito que você pode, Do né? jeito que você pode. Alguém, as Aham. pessoas não estão ali só para te criticar. Uhum. Esse é Uhum. o medo de errar que a gente tem. A gente não É. deve ter medo de errar, porque tem muita gente querendo ajudar e vai te dar a palavra que está faltando naquele momento. Sim. Uhum. Mas é um treino, né, É Terezinha? treino, é treino, é treino diário. Eu falo, para mim é treino diário, assim. E, e Então, na sua assim, eu fala acho lembro um que monte de coisas, vivências. eu transito muito bem, Uhum. claro, pelos diversos locais. A minha referência Uhum. sempre foi Colônia, porque eu Uhum. tenho familiares lá, que é uma cultura bastante diferente da cultura aqui da Baviera. Então a gente Sim. percebe as montanhas aqui, né, entre as Uhum. pessoas. Uhum. Mas eu transito bem, eu sou uma pessoa que se adapta facilmente, não tenho Uhum. tantas dificuldades, mas eu percebo que eu tenho limites muito claros. E Sim, todo mundo sim. tem, ó, as outras pessoas só têm Uhum. outros limites. É. A Uhum. gente É tem esse, verdade. outras pessoas têm outros. Uhum. Uhum. E a gente está aqui para aprender, não é mesmo? Para aprender e se É. desenvolver. Aham. Esse é o ponto. É. Mas é isso, assim, eu não tenho. Gosto de estar. Levei bastante tempo para entender que o contato com pessoas do Brasil eram extremamente necessários e importantes para mim. Uhum. Acho importante cultivar isso, mas acho importante sair das bolhas. Sim, sim. É Também acho. essencial, na verdade. Uhum. É É. essencial transitar pelos dois, Sim. Uhum. né? Da melhor forma que a gente consiga, da melhor forma É. possível. Aham. Concordo. Então, então é isso. Quando a gente quer falar, contar piada, a gente quer falar determinadas coisas, a gente sabe para onde a gente vai, né? É. Uhum. Quando a gente quer um outro tipo de coisa, a gente transita por outros meios. Exatamente, é. É isso que eu tento fazer também, assim. E tua fala Mas a me gente faz não, lembrar muita coisa. a gente não pode, não pode não. Cada um tem que saber o que, como vive bem e tudo. Mas Uhum. na verdade, aprender é sair da zona de conforto, né, Terezinha? Sim, é. Uhum. É se questionar, sabe, pensar, putz, mas eu não tô sabendo isso ainda. Então, aprender é uma situação desconfortável no primeiro momento. Eu falo quando a gente faz palestras sobre diversidade em empresa, Uhum. muitas vezes eu começo com a fala, né? Diversidade não é uma coisa fofa. Uhum. Não Não é mesmo. uma coisa fofa e fácil para ninguém. Uhum. É. A gente olhar para alguma coisa que é completamente diferente de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente imagina, num primeiro momento Uhum. causa estranhamento, Uhum. né? Se vier uma pessoa aqui que eu nunca vi, não sei, da Coreia do Norte, Uhum. eu não sei o que oferecer, eu não sei o que se eu dou chá, se eu dou café, então é uma Uhum. coisa que me deixa Uhum. um pouco insegura. É. Mas ter medo dessa aproximação é perder uma oportunidade de abrir o mundo, né? Uhum. É. Então, é isso que eu vejo, assim, a gente tem que perguntar. Você Se bebe dê a só um chance de café? abrir o mundo, né? É. E aí a gente vai saber, a partir do momento que a gente conhece um pouquinho mais, pronto, aí tudo se resolve. É verdade. Uhum. Então, então é mais ou menos isso, Uhum. a minha Muito bom, caminhada aqui. muito bom. Você tem alguma dica para quem quer imigrar? Não necessariamente para a Alemanha, para qualquer lugar. Tem uma coisa que o meu pai sempre me dizia. Ele Hum. dizia assim: não fique comparando. Eu acho Uhum. que é uma coisa que ele fez com maestria na vida Uhum. dele no Brasil. Ele migrou, ele foi expatriado, né? Então ele migrou como
funcionário de uma empresa, então não migrou criança. Uhum. E eu nunca escutei o meu pai ficar reclamando, aqui é assim, lá é assim, nananana. Ele me dizia isso, não tente, não fique, são coisas tão diferentes Uhum. que a comparação, ela gera, assim, um desequilíbrio. Como é É. que faz para comparar, né? Uhum. Uhum. Então ele me dizia assim, então eu acho que é importante a gente ter realmente um olhar bem generoso para Sim. as coisas novas e Uhum. ficar comparando pode ser ruim. É. Por mais que a gente faça isso, é um processo, né, é um processo automático, eu acho. A gente É. pega a É. nossa referência, e de repente tem uma referência nova e a gente tenta encaixar o que Uhum. mas às vezes pode não ser tão legal. Então, para Uhum. quem quer imigrar, né, tenta não comparar. Eu acho que a segunda dica que eu daria hoje, olhando para a nossa caminhada e para Uhum. tudo que não tinha à disposição, é busca informação. Tem Sim. bastante coisa, aliás, tem até demais, né? Mas busque se informar e tem tantos grupos hoje que podem ajudar, tem projetos Uhum. maravilhosos, tem Uhum. pessoas, enfim, consultorias, etc e tal. Sim. Uhum. Busca se informar e a principal de todas, aprenda a língua do lugar para onde você vai. É. É. Aprender a língua é libertador. Aprender a língua liberta, Empodera. empodera, você pode ser quem você é, É. se expressar de uma outra forma, Sim. exigir os seus direitos, Uhum. discutir se for necessário, É. Se entender, porque defender. língua é cultura. É. Língua é cultura. Então Uhum. eu brinco, né? Aqui na Alemanha tudo é o porco. Ich habe Schweineglück, né? Eu tô com uma sorte do porco. Es ist É. mir Schweinekalt, tu tá porco. E no Brasil é o futebol, né? É. Ô, Terezinha, você deu na trave agora, que bola fora, e não sei o que, né? É, Gol, bola gol, fora. Fazia tempo que não via. tudo é futebol, porque tem uma É. importância para o Brasil, e aqui é o porco, Sim. né? É. Aqui é Tem, o porco. então, entender a língua, a gente entende uma cultura, isso é Uhum. extremamente importante. Acho que são essas Sim. três coisas, elas Uhum. já são um bom norte Sim, sim, sim. Um bom norte, sim. para quem sai, né? E Uhum. acreditar em si, né? É. Acreditar muito em si e a gente tem o manual da mulher migrante, manual não, o manifesto da mulher migrante, Uhum. e um dos pontos dele é a mulher migrante deve ser respeitada Uhum. em sua cultura e origem. Sim, com certeza. Então, isso é muito importante, independente de onde a gente vem, a gente sabe que Uhum. existe uma hierarquia de passaportes, né? Ah, sim, é. Existe uma hierarquia de passaporte. Você pode ser, Uhum. não sei, o pior bandido do mundo, ter tido um histórico terrível, mas se você tiver o Uhum. passaporte americano, ele te abre portas. É, é. Então, a gente tem que, a gente merece, a gente precisa ser respeitado na nossa origem e Sim, cultura, independente sim. de onde a gente venha. Exatamente. Uhum. Não tem como esconder e tirar isso de nós, né? E isso é Não, um não. trabalho também em uma vida. Eu Uhum. não sou caótica. Da onde é que você Uhum. tirou que eu sou Pois caótica? é, é. Qual é a tua referência? Uhum. É. Então, eu Ah, acho isso. uma coisa que eu me lembrei, eu estudei artes aqui, né? E aí foi no começo do. Foram 4 anos, acho que foi talvez no primeiro semestre. Uma mulher me falou assim, e ela nem era estudante, ela era estudante visitante que a escola antroposófica recebe, enfim. Ela falou assim: Nossa, eu olhei a sua mesa e fiquei assustada positivamente. A sua mesa é muito organizada, é muito limpa. Eu achava que brasileiros era só samba, amores, dança. Assim, E as pessoas falam isso com uma naturalidade, né? uma naturalidade assim impressionante, né? Foi caramba! Quer dizer, Isso me leva sabe nada da cultura, mas um estereótipo, né? e isso me leva a uma quarta dica. Já que Uhum, você fez a pergunta das dicas, a quarta uhum, dica, e isso foi uma coisa que eu aprendi com a Beatriz, que faz um trabalho com a gente em uhum, escolas. Um dia ela falou assim uhum, para mim:
Ela é uma pessoa espiritualmente muito evoluída. Aham, E ela que falou um dia bacana. assim para mim, Carla, tem pessoas, Hum, e nós, todas as pessoas, na verdade, né? Nós também fazemos parte, uhum, que não tem recursos naquele momento para uhum, aquela situação. Então, essa sim. pessoa que falou isso para você, Hum, faltaram recursos para ela. Ela nunca fez nunca parou para pensar o que é um estereótipo, se isso machuca ou não, se ela uhum, deve falar tudo o que ela acha que passa na cabeça dela ou não. Então, uhum, faltou recurso para ela ter cuidado nessa relação com você. uhum, E sim. ela, muito provavelmente, nem se deu conta que ela te machucou. Não, não, acho que nem se deu conta. Então, E aconteceram algumas vezes com outras colegas. Aliás, eu falei 2016, não, foi 2014 quando eu entrei. Então, em alguns momentos, quem tem esses recursos naquele momento, né? E aqui a gente entra realmente na questão da postura antirracista. Eu não Uhum, aceito me é, colocar numa caixa. Então a gente tem que se colocar claro. com muita inteligência, Uhum, coloco e muito humor às vezes, e de onde você tirou uhum, isso? Para a pessoa pois cair a é, ficha, para ela é. Uhum, aprender alguma coisa daquela, é, porque pode ser uma oportunidade da pessoa se desenvolver também. Na sim. maioria das vezes a gente se cala porque a gente toma um balde de água fria na cabeça, né? Ou às vezes quando você leva um susto, né, assim, quando você pega de surpresa, né, e às vezes eu preciso de uns minutos para reagir, ou às vezes de dias, às vezes quando a coisa é tão assim, pá, eu preciso de um tempo para processar, sabe? Né? Exato. A gente falou de comparação, uma outra colega, ela falou assim para mim, também no primeiro semestre, nossa, por que o seu alemão não é bom como o alemão da Cecília? Eu falei, é muito simples. A Cecília, o pai dela era alemão, a avó dela era alemã, o pai é alemão, ela foi para o jardim de infância alemão, é só isso. Eu não tenho pai nem mãe alemão, cheguei na Alemanha com mais de 40 anos. É muito fácil, simples assim. E a gente aprende, porque essas situações a gente não esquece, né? Não, não, A não gente leva um esquece. susto. Perceba, toda vez que você leva um susto, né? E o susto é uma, enfim, tem aquele filme do Inside Out, você conhece? Das emoções, do, como é que fala? Ah, eu sei. Como é? Enfim, eu esqueci o nome dele agora. Eu também. Que, E que, divertidamente, eu não sei, esqueci. esqueci Enfim, completamente. e eles têm lá 5 emoções básicas, né? Que é a Aham, alegria, a tristeza, a raiva, o uhum, nojo, enfim. Só que uma das emoções falta ali, que é o susto. O susto é aquilo que aham, te paralisa naquele uhum, momento, uhum. que você foi pega de surpresa. E Sim, a te maioria dos paralisa. sustos que a gente leva na vida, a gente não esquece. Não, não. Claro que tem o susto traumático, que te obriga a esquecer, mas perceba, quando você é pega de surpresa, você não esquece. Uh-uh, uh-uh. É o É. susto, né? E daí você precisa se reorganizar para dar. Mas da próxima vez já não é mais susto. Uhum, Daí não, não você é. já sabe se defender, né? É. Eu passei 4 anos o curso, né, do começo até o final, com essa moça. Acho que ela tem algum problema com ela mesma E ela e nunca que aprendeu ela português em tentava 4 anos, né, Terezinha? Vamos nunca falar? aprendeu português, sabe? Assim, e aí eu sempre respondia, né? Eu sempre respondia. E depois, para completar, trabalhamos juntas no Centro Cultural, que eu trabalho desde 2011. E ela trabalhou lá, acho que um ano, mais ou menos, né? Eu falava, ok, essa moça tem algum objetivo na minha vida. Então, que ela fique aí Exatamente. e eu vou dar as respostas que ela precisa, que ela merece. Exatamente. E entender isso é tão complexo, né? É Qual muito que é a complexo. função dessa pessoa na minha vida? Assim, É. eu tenho que aprender alguma coisa com esse Claro que ser, tinha porque, momentos que assim, pô, o que essa mulher tá fazendo na minha vida? Assim, por quê? claro, Então, né, sou humana, então teve momentos que assim encheu a paciência, né? claro. Mas assim, não. Respira, ela tem alguma razão de estar, tem alguma razão de estar. Passou. Na verdade, uma agressão nunca é justificável, né? Quer dizer, Não. você levar né, enfim, um comentário maldado, tudo bem, as Uhum. pessoas, né, estão em momentos diferentes, mas tem limite.
Tem limite, tudo tem limite. Se é uma, duas, três, chega uma hora que a pessoa não pode mais te tratar daquele jeito, que são as conversas difíceis que a gente tem que ter na vida. Sim. Olha, eu observei que você falou isso em tal dia, isso dessa vez. Qual é? Eu fiz um manifesto um dia lá, foi muito legal, assim, lembrando de um movimento artístico, né, que eles fizeram um manifesto, principalmente em 1918, em Zurique. Claro que agora eu esqueci o nome do movimento, mas, enfim, o manifesto sempre foi muito presente na história da arte. E aí, pensando nessa questão do manifesto, eu fiz um dia um manifesto lá com as coisas que eu aprendendo com eles, assim, né? Foi muito legal. E quando eu acabei, ficou um silêncio, assim. As pessoas se assustaram, né? Olha lá, se assustaram. Ficou um silêncio, muito assim. Bom. Eu já estava no último semestre, né? Eu já tinha um orientador no último ano, assim. E aí ele falou, uau, o que é isso? Mas assim, ele precisou de uns minutos para poder respirar, entender e conseguir falar comigo. O que é isso? Né? Me deu parabéns e eu acreditei nele. Né? É um cara legal, assim, que eu podia discutir com ele, eu penso isso, ele falava, faz isso, eu falava, eu quero fazer aquilo, e ele aceitava. E a gente teve um diálogo muito bom, muito legal, muito diferente do que... E qual é a função da arte se não for colocar para pensar, né? Se não for fazer questionar, não é? Questionar e trazer novas perspectivas, novos pontos de vista e deixar aberto, né? Porque algumas pessoas entendem de uma forma, outras entendem de outra. Maravilhoso, maravilhoso. E vai beber na fonte dos gregos. Eu falei, não quero, eu bebi a vida inteira no Brasil, sabe? E na universidade em São Paulo, né? E eu falei, não quero, eu falei, quero beber na cultura africana. Quanto mais tempo eu moro na Alemanha, mais eu quero buscar minhas raízes africanas, sabe? Sim. E respeitar, assim, completamente diferente da universidade que eu estudei no Brasil, completamente diferente. Né? Eu acho muito legal esse assunto, Tereza, é um assunto que me fascina. Essa questão da origem perdida, né? Sim. Então, eu acho engraçado isso, que o pessoal fala assim, não, aqui todo mundo é só brasileiro. Gente, não é todo mundo. Na verdade, quase ninguém mais é só brasileiro no Brasil hoje, né? Pois é, Quase ninguém, porque o povo nativo que estava ali, quando, né, enfim, aquela história. Então, eu acho muito... É uma história que me fascina, essa questão de terem realmente... passado a borracha mesmo nessa parte da história e de não ter esse buraco. Eu sou daqui, mas de onde eu venho? De onde vêm os meus ancestrais? E buscar isso. Acho muito interessante. Acho muito, muito importante. E assim, eu pessoalmente, há muito tempo que eu penso que todos nós somos imigrantes, somos refugiados, sabe? E tanto é que eu tenho um trabalho artístico com essa questão, né? Que eu posso perguntar. O Darkfish Fragen é isso, assim, e é tratar dessa questão de que somos os refugiados atuais, assim, né? Hoje somos nós, assim, né? E assim, enfim, é uma longa história. Em algum momento da vida criaram um negócio que chama fronteira, né? Fronteira. Quer dizer, se a gente olhar o planeta Terra, né, é como uma coisa única e toda essa diversidade, enfim, as fronteiras que... Eu não sei se você já chegou a ler o Harari fala muito disso, né, sobre o Yuval Harari, sobre como a civilização se desenvolveu, e ele leva a gente realmente lá para trás e começa... Fantástico, é muito bom. E aí a gente começa ele está aqui na estante me esperando, começo, paro. Eu li muito pouco, não li nem metade. O livro dele eu começo, vou para frente, volto, daí eu leio mais um pedaço, daí eu vou... Porque cada parágrafo é uma coisa que eu fico assim, gente, nossa, e me leva para outro pensamento, não se demora anos para ler. Acontece a mesma coisa, Então eu tô assim, acho que eu tô seguramente há 2 anos, sabe? Mas é muito bom. Claro que em português. Sim. Esse livro para mim tem que ser em português. Não, assim, esse e vários. Assim.
Eu falo, leio em alemão, mas assim, não se compara, assim. Não leio tudo em alemão e vou demorar muito mais tempo para ler em alemão. Eu falo, não, eu vou ler no meu idioma materno, sabe? Eu faço isso também, Terezinha. Eu faço isso também. Algumas coisas mais técnicas que eu preciso do linguajar em alemão, Sim. aí eu pego. E também, às vezes, eu percebo uma tradução horrorosa do inglês para o alemão. Aí eu falo assim, não, isso daqui é uma tradução mal feita, não dá, porque daí só me confunde mais ainda. É. Né? Confunde a gente mais ainda. Mas tem coisa que tem que ser na língua materna, não tem jeito. Outra leitura. Outra leitura. Né? Carla, muito bom falar com você. Que conversa gostosa, que bate-papo gostoso. Ficaria horas Terezinha. conversando com você, ficaria horas, assim. É sempre para mim um aprendizado muito bom, muito grande falar com você. Vamos, depois que passar essa pandemia aí, daí eu tô para ir a Freiburg já há tanto tempo, eu tenho um carinho por essa cidade. Venha. Morei aí perto, né? Então, gosto muito daqueles canaizinhos, daquela aguinha que rola no meio. Beleza. As cores das igrejas, as pedras vermelhas enfim, gosto muito daí. É muito bonita, é uma cidade muito bonita, eu gosto muito de viver aqui. Assim que eu estiver por perto, eu dou um alô para você, a gente vai tomar um café e continua esse bate-papo. Sim, a gente vai continuar esse bate-papo pessoalmente. E aí eu é que vou fazer as perguntas para você. Pode deixar, vou responder todas elas. Muito obrigada, Terezinha. Muito obrigada a você por ceder o seu tempo para conversar aqui comigo. E eu espero não, eu tenho certeza absoluta que esse bate-papo vai ser bom, gostoso, inspirador para muitas pessoas que vão nos assistir. Obrigada e cuide-se. Cuidemos todos. Cuidemos-nos, né? Cuidemos-nos. Muito obrigada por quem nos assiste, né? Muito obrigada pela audiência. Se puder, compartilhe o vídeo, assine o canal. Muito, muito obrigada. Até o próximo. Beijo, Carla. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.